Continuando a nossa modelagem, um gole na minha coquinha gelada. E vamos nessa. Olha só. A gente parou aonde? A gente parou nesses buracos, né? E agora a gente vai trabalhar os cilindros. Como que a gente vai fazer para trabalhar os cilindros, pessoal? A gente tem um guide. Qual é o nosso guide? É o centro. Então a gente já sabe onde a gente tem que começar. Então o nosso centro já está pronto. É só a gente pegar um cilindro, colocar no meio, aumentar mais ou menos o tamanho dele aqui. Desce, coloca aqui embaixo, desce ele aqui e coloca um cloner. Olha só, olha que fácil que se torna. Coloca 2, puxa com o negocinho do cloner aqui, ó. Puxa pra cá, bem na linha certinha aqui, ó. Puxa pra cá, tá? E diminui o tamanho do cilindro, ó. Ele tem que encaixar aqui no meio, não tem? Então você puxa ele assim, ó, até ele encaixar certinho no meio. Não tem segredo, não tem segredo. Escutem, não tem segredo. E aí agora é puxar pra cima, olha só. O que vai acontecer? Puxou pra cima? Perfeito. Agora a gente vai arredondar, mas primeiro, novamente, MoGraph Selection, seleciona esse, MoGraph e Hide Selected. Vamos vir aqui no nosso cilindro e vamos mexer um pouquinho nele aqui. Então vamos colocar mais segmentos, botar 20. Segmentos de caps põe 2. E no fillet coloca segmentos põe 4. E aqui põe 2. Para ele ficar arredondadinho. Volta aqui. Ativa o render. E olha lá que legal. Já temos mais partes. Obviamente que esse cilindro, por ser procedural, você consegue diminuir direto por aqui, né? Então olha só. Eu consigo, por exemplo, diminuir o tamanho dele sem afetar o restante do projeto. Então eu venho no cloner agora, subo ele um pouquinho mais. E agora a gente tem mais espaço para trabalhar aqui. Eu acho, tá, que essa base, ela tá meio... Mas isso aqui não vai ter problema, isso aqui tá tranquilo. Então, seleciona tudo isso aqui e renomeia para quadrados superiores externos. E minimiza. Tudo bem arrumadinho, tudo bonitinho. Tá, ó, em isoparmes vai ficar legal. É isso que a gente precisa fazer. Sempre, deixar organizado. E agora a gente já pode trabalhar com os tubos superiores. Então aqui é bem simples, clica nos tubos. Tubos externos. Vamos duplicá-los para cima e colocar aqui tubos superiores. Sobe. E eles vão ficar numa posição um pouquinho diferente também, tá? Então, ó, põe aqui. Só que a gente vai mexer na espessura. Ele vai ser mais fino. Então, apaga. Seleciona. Mais ou menos a mesma distância. Ver como é que ele tá, ó. Se ele tá encaixando certinho, talvez um pouquinho mais pra cá. Pra ele encaixar bem. Ó, tá vendo? Ver como é que tá no render. Olha que legal. Encaixou legal. E aí agora é só duplicar. Então clica nos dois, duplica, rotaciona 90 graus, vem na vista de topo, marca exatamente onde ele está aqui e desce ele para ele ficar certinho aqui, ó. E aqui a gente já tem essa base que quando eu postei nos stories as pessoas ficaram doidas achando que era a parte mais complicada, a parte mais difícil do projeto. Eu falei, não é, essa parte é fácil. E vocês viram, é pegar, rotacionar, copiar, colar. Não tem muito segredo, pessoal, de verdade. Assim, eu não falo só pra fazer vocês quererem participar e fazer os conteúdos, entendeu? Eu falo porque realmente não é complicado, entendeu? Não é complicado. Então, pessoal, agora a gente tem mais duas coisinhas pra fazer. Primeira coisa é pegar este cilindro. Fecha aqui. Pegar esse cilindro.
Cadê ele aqui? Vou copiar esse cilindro aqui para cima com Ctrl. E, na verdade, eu vou fazer o mesmo esquema aqui do cloner. Porque eles têm os 3, né? Vou jogar aqui em cima. Vou diminuir um pouco o tamanho do cilindro e vou descer o cloner. Para fazer as bases. Tá? Então, fiz as bases aqui. Ó, mais ou menos esse tamanhozinho. Né? Olha no render. Belezura. Duplico o cloner mais uma vez e agora a gente vai pegar o cilindro e ó, bitela. Grossão. E vai descer para poder criar essa base. Olha só. E ela vai ficar, tá? E se eu não me engano, isso aqui é mais para baixo ainda, ó. A nossa composição está denunciando, então a gente vai pegar a câmera, tá? A gente pode mexer por aqui também, tá? Em eixo Y, ó. Puxar para baixo sem alterar as laterais. Então, deixa eu ver. Esse aqui ele está conectado nos 3. Deixa eu entender então. Pera aí. Então eu vou ter que vir aqui no cloner, selecionar esse do meio. Deixa eu entender, não. MoGraph Selection, tem um do meio aqui. Esse aqui eu vou fazer um... Só para entender, esse aqui eu não quero, eu quero só esses dois, tá? Então aqui é só descer de novo. Dá uma olhadinha no render, ó. Já completou a parte de baixo, ele já está encostando e a gente já pode começar a trabalhar a parte final aqui pra gente se orientar certinho. Pode subir um pouco mais esses aqui, tá? Mais assim. E pode colocar um radius maior nesse fillet. Vou colocar 6, que vai ficar legal. Perfeito. Então eles já estão mais ou menos aqui na distância que tem que estar. E a gente vai ter agora a outra parte. Qual que é a outra parte? Então esse aqui são os nossos cilindros de sustentação. Então minimiza aqui, Ctrl S, vamos proteger nossa câmera de novo, a gente não precisa fazer mais nenhuma alteração agora. E vamos fazer esse cilindro de baixo aqui, tá? Então, vamos pegar esses cilindros aqui. Vamos ver onde é que eles estão, cloner. Eu vou colocar ele no meio, porque ele é do mesmo tamanho, tá? Esse aqui ele pode ficar assim, não tem problema. Colocamos ele aqui, ó, ele tem que dar uma pontinha, tá? E aí a gente pega esse cilindro daqui, implica também para fora. Ou melhor, só duplicar esse aqui e aumentar, né? A gente vai fazer a base dele que é mais torossuda. Então, ó, assim. Não é muito, tá? Mas ele dá uma diferença. Então encaixa aqui, talvez esse aqui aumentar um pouquinho o radius dele também, ó. Quando for assim, quiser tirar da câmera, pode tirar, não tem problema. Vem bem pertinho aqui, aumenta um pouquinho a grossura dele aqui. E a gente já tem, pessoal, olha só, a nossa base prontinha. Olha, tudo centrado, tudo bonitinho, tudo com mais ou menos a mesma medida, sem errar, bem calculado a partir do nosso grid aqui. E é isso que a gente quer. Isso é trabalho de qualidade. Isso é o que o cliente deseja, tá? Seja qual for o cliente que você estiver trabalhando. Vamos pegar esses cylinders aqui. Esse aqui não precisa. Esse aqui precisa. Esses aqui precisa. E eu vou jogar esse aqui para dentro. E a gente vai colocar um Subdivision Surface. Porque eu quero lisíssimo esses cylinders. Eu não quero que eles tenham um bug de reflexo nenhum. Eu quero eles bem lisinhos, então coloquei assim para dar um aspecto interessante neles também. E agora a gente vai partir para aquela parte dos quadrados laterais, né, para complementar a nossa composição. Então, a gente vai pegar, deixa eu me arrumar aqui na minha cadeira. A gente vai pegar esse quadrado aqui de base central, vai duplicar ele para dentro do bases externas. Vai puxar ele um pouquinho para cá.
vai deixar ele mais fininho aqui, mais ou menos assim, né? Nessa distância. E puxar ele aqui. E a gente já tem a nossa base, tá? Então, duplica ele 90 graus, tá? E aplica ele no mesmo lugar. Então, ele está bem aqui no meio, então a gente põe bem no meio aqui. E, ó. Olha como é bom, pessoal, esse sistema de medição. Percebe que o nosso quadrado... Eu vou até fazer um print para ilustrar para vocês que vai funcionar melhor. Deixa eu fazer um print aqui, ó. Percebe que o nosso quadrado, ele tá com um quadradinho e 1/3 do outro, né? De medida para dentro. E esse aqui, utilizando o mesmo sistema de medida, olha só, um quadradinho e pouco. Então a gente vai ter exatamente a mesma medida de um lado e de outro, sem se preocupar. Ai, mas ele tá muito para cá, ele tá muito para lá. Galera, o grid não erra. O grid é supremo dentro do cinema 4D. Não se preocupem com isso. Vamos agora pegar esses nossos bases central. Voltar ele mais ou menos do tamanho de um quadrado, né? Assim. Diminuir de tamanho, botar ele aqui e aumentar aqui. Menorzinho ainda, tá? Ó. Menorzinho. Encaixa ele aqui. E aí, duplica com Ctrl exatamente a mesma coisa desse lado. Então, ó, puxa ele aqui. Tá? Mais ou menos na mesma proporção ali. Então, olha que legal. Aqui a gente já conseguiu complementar tanto a parte daqui, quanto os complementos dessa parte da frente. E a gente já tem a nossa estrutura, eu diria que 80% concluída. O que vai faltar agora são alguns detalhezinhos que a gente vai colocar a mais para dar um destaque maneiro, né, na nossa cena. Mas que não são obrigatórios, eles são opcionais. Você coloca se você achar que fica legal. Tá? Um deles que a gente vai trabalhar é a plaquinha. Então eu vou criar um grupo aqui. Sustentações frontais inferiores. E vou copiar um quadradinho desse para cima. Ou melhor, um desse não. Eu quero um desse aqui. Belezinha? Arrasta aqui. Rotaciona 90 graus. Deixa mais fininho e menor. E aí agora, a gente encaixa ele aqui para fazer aquela plaquinha. Olha só. Ah, peraí que eu perdi a imagem aqui. Área de trabalho, projeto Google. Ó. Para fazer essa plaquinha do Google aqui. Então, ó, só colocar ele aqui. Encaixa ele mais ou menos aqui na altura do chão. Vou diminuir um pouquinho aqui. Encaixou aqui. E é só rotacionar para ele ficar numa boa vista para a câmera e encostar ele aqui perto. Ó. E ele vai ficar uma plaquinha charmosa ali na cena. Olha no render para ver se o Ambient Occlusion tá legal, ó. Perfeito. Vamos ver aqui mais. As nossas poltroninhas, né? Que são importantes. A gente também tem, galera, aqui uma... Como é que eu posso dizer? Uma espécie de borda, né? Nessa parte. A gente pode fazer como pode também não fazer. É uma coisa que eu não sei se complementa muito na cena. Mas podemos fazer. Então a gente vai pegar um plane, tá? Quando eu digo essa borda, é essa borda aqui, tá? De amarela. Aumenta um tiquinho maior só que o tamanho dessa caixa. Pega o objeto, vamos colocar 4x4. Transforma em objeto editável, junta tudo aqui. Faz um extrude inner. Acho que não pegou tudo, será? Vamos ver. Pegou tudo aqui? Pegou, né? Faz um extrude inner. Ó, sim. Um pouquinho menos. Ó. Aqui. Perfeito. Terminou essa parte. É só a gente subir e extrudar essa borda. Então vem aqui no plane, joga para dentro do bases externas. Ó, a gente extruda para cima. Coloca mais ou menos aqui. Aumenta o tamanho dele, né? Pra ele encaixar certinho aqui, ó.
E é mais ou menos isso, tá? Tem muita coisa não. Pra gente conseguir deixar esse objeto mais bonitinho, eu vou até pegar essa parte central aqui. Eu vou descer um pouquinho. Só para ele encaixar e ficar com essa sobrinha. E aí agora não tem segredo, a gente precisa deixar isso com bevel, né? Então a gente vem aqui em Select, ferramenta que eu acho que vocês não conheciam ainda, Fong Break Selection, deixa em 20, modo de linhas, Select All. E aí agora é só vir aqui no nosso modificador de bevel, que ele deixa procedural, né? Joga aqui dentro. Ó, vai fazer um bevelzinho pra gente, pode até aumentar um pouquinho o offset, pode botar 1.2 ou 2 até. E aqui põe 4. E o segredinho tá aqui. No nosso Fong Angle, deixa 20. E aí ele não vai dar essas quebradas de canto, né? E vai deixar ele mais bonitinho ali, ó, com reflexo um pouco mais interessante. Beleza? Uma basezinha até mais simples do que a que eu tinha feito, né? Mas que também funciona muito bem pro propósito que a gente quer. E agora é só começar a adicionar um pouquinho das outras coisas, né? Porque a parte da modelagem em si a gente já terminou. Então a gente vai abrir o nosso projeto original, onde eu já concluí tudo isso. Aqui é igual a Ana Maria Braga, né? A gente faz a receita, mas já tem uma pronta no forno ali, esperando a gente fazer a degustação. Então, ó, eu vou copiar esses objetos. Não se preocupe, esses objetos vão estar nos arquivos da aula, tá, pessoal? Não fiquem desesperados, porque isso aqui tudo vai estar prontinho para vocês. Então, ó, põe aqui. Duplica com Ctrl. Não esquece de fazer um novo grupo, né, para isso aqui, que vai ser o nosso acessórios. Ou seja, não é base externa, não é nada, é acessório. Então, pega essa poltrona, põe exatamente aqui, faltando uma sobrinha, 90. E ó, medição, tá? Então, as duas estão certinhas aí. Belezinha? Pode até botar um pouquinho para trás se quiser, essa aqui um pouquinho para trás também. Pode tirar a cor. A gente vai colocar a cor depois. Olha lá. Estamos ficando bonito na cena já, né? Já tá começando a ficar interessante. Eu já vou utilizar, pra gente já conseguir ver mais ou menos como as coisas vão ficar, o mesmo HDRI que a gente usou aqui. E eu só vou copiar esse valor aqui pra gente conseguir trabalhar com ele igual. Então eu vou colocar esse valor aqui. E ele já vai ficar com a mesma iluminação que a gente tem aqui no projeto. A diferença é que a gente tem uns truquezinhos de câmera imager que deixam ele um pouco mais bonito. Então eu já vou mais ou menos copiar essa tag de câmera que a gente tem aqui. Vou excluir essa tag e vou... Pera aí. Acho que aqui não vai dar. Só vou ver então o que tem de mais aqui. Ó, a gente tem esse valor de exposure. Vocês podem ir só copiando no de vocês, tá? Não se preocupem com isso. A gente tem esse valor de highlight compression, pra gente fazer o mais próximo possível da nossa referência. O gama tá em 0.93, 33333. Que mais que temos? Acho que é só isso, né? Não tem mais nada. E a nossa lente dessa câmera é 280 mesmo, então até aqui a gente tá nos conformes, tá? Vou criar uma segunda câmera, vou excluir essa tag e eu vou fazer agora diminuir um pouco a distância e subi-la um pouco assim, ó. Tá? Isso aqui vai ajudar a gente a dar o aspecto mais isométrico. Olha a diferença. Olha agora. Né? A gente tem muito mais isometria agora do que a gente tinha antes. E os objetos também estão mais compactos na cena. A gente pode até aproximar um pouquinho a cena se quiser, não tem problema. Só que ela tem que ficar vista mais de cima para dar esse aspecto, tá? Olha lá. Bem mais bonito, né? Perfeito, então. Essa câmera a gente pode excluir. Essa aqui vai ser a nossa main câmera. Então vamos colocar uma tag de proteção nela aqui, ó.
Em câmera. E vamos começar a adicionar os outros objetos. Então aqui, o que falta a gente tem as cortinas, né? Então eu vou pegar essa cortina aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ela já está texturizada, tá, pessoal? Então não precisam se preocupar com a texturização dela. Encaixa bem aqui no meio, tá? Um pouquinho para trás. Aqui. Ctrl G. Cortinas e coloca dentro de acessórios. Duplica o cortinas. Rotaciona 90 graus. Encaixa aqui. Exatamente igual do outro lado, né? Tem que ser exatamente a mesma distância. Sobe um pouquinho. Distância daqui. Aqui ainda falta um pouquinho. Agora creio que a gente tem um encaixe. Olha lá. A questão do material, eu só vou encaixar ele de novo aqui. A gente não vai fazer o render ainda, mas eu só vou encaixar os materiais pra gente não perder, porque ele já tá setado. Tanto o roughness quanto o normal. Então, como ele já tá setado, a gente não precisa se preocupar muito com isso agora. Olha lá, que lindo, que lindo, que lindo! Muito lindo! Tá? Então, cortina 1, a gente pode até subir um pouquinho mais aqui e ver como que ele está posicionado aqui. Aqui ele está posicionado um pouco mais para baixo. Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode descer um pouquinho mais isso aqui e diminuir o tamanho. Ó. Tá? Ou seja, ele não precisa ficar tão grande assim. Aqui é a mesma coisa, ó, diminui o tamanho e desce um pouquinho mais o cortina. Tá? A ideia é que seja um detalhe, né? E não que tome a cena de assalto. Tem que complementar. O nosso headset, tá? Vou colocar também para vocês nos arquivos da aula, que é o nosso Beats Solo 2. Então, encaixa ele em cima desses fios aqui, ó. Se quiser pode sair da câmera para arrumar. Encaixa ele bem aqui, ó, em cima dos fios. Encaixa aqui. Volta. Dá um render para ver como é que tá ficando. Nosso projeto ainda tá leve, né? Considerando tudo que a gente tem aqui. Ele ainda tá bem leve. Vamos puxar mais o que a gente tem na outra cena que não tem aqui. Ah, as escadinhas. Mas as escadinhas, pessoal, elas são bem simples de fazer, tá? É só na base de cloner mesmo. Ela não tem muito trampo. Então a gente pega essas escadinhas, vou pegar a escada aqui e colocar ela aqui. Aumenta um pouquinho. A gente encaixa até ela ficar certinha. Uma das vantagens da gente trazer o pivô da rotação para baixo é que se eu deixo ela aqui em cima, olha o que acontece. Quando eu rotaciono para encaixar, ela vai rotacionar em cima. Só que se eu pego esse pivô, clicando aqui, e jogo aqui para baixo, na hora que eu clicar para rotacionar, ela vai rotacionar como se tivesse uma pessoa segurando para posicionar ela ali em cima. Isso é muito bom. Mas muito bom. Confia em mim. Encaixa aqui. Puxa para cá. E aí agora na rotação, traz um pouquinho para cima. Olha que legal. Ela tá entrando um pouquinho, a gente puxa um pouquinho para sair. Vê se tá encostadinha. Olha que legal. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho, mas acho que o tamanho tá interessante. Duplica essa escada, joga as duas dentro do acessórios. Escada 1. Escada aqui. Vai mexendo por esse aqui mesmo. Aqui rotaciona 90 graus. Lembra de às vezes alterar o modo aqui para World. Encaixa ela aqui, ó. Tá, mais ou menos assim também. Então, você vê que ela já vai estar certinha, ela já vai estar bem encostadinha. E aqui também, tá? Porque é exatamente igual. Então não tem muito segredo aqui. Ó, pum. Ctrl S. Dá um render pra gente ver como é que tá ficando a nossa composição.
Olha lá que legal. Já temos um bom índice de materiais. O que mais que falta? Bom, creio que seja só isso, né? Acho que não tem mais nada aqui que tenha nessa cena que não tenha na outra. Tá certinho. Então a gente terminou, galera, a nossa composição. Vai faltar só esse Googlezinho aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu já deixei ele nas cores para vocês não terem problema para texturizar, tá? Se quiserem texturizar na mão, podem, não tem problema. Mas eu já deixei ele certinho. Aqui é só rotacionar e encaixar, né? Isso aqui vocês sabem de core salteado. Quiser sair da câmera para arrumar melhor, não tem problema, ó. Deixa no modo normal. Põe no meio. Aumenta um pouquinho o tamanho. Encaixa bem aqui. Olha lá. E terminamos a nossa cena, pessoal. Olha que coisa linda que ficou o nosso projetinho dessa ceninha, desse, entre aspas, diorama, né? Isométrico aí, uma falsa isometria do nosso projetinho do Google. E agora a gente vai começar a trabalhar a questão de texturização, o que eu digo pra vocês que é extremamente simples, tá? A gente só tem que mudar esse modo de Ambient Occlusion para Direct Light, né? Ele vai mexer um pouquinho na questão de rebatimento, ó, ele vai ficar mais claro e vai ficar mais bonito, né? O Ambient Occlusion, ele crava muito nessa questão da luz densa e tudo mais. E aqui você vai ver que a iluminação fica bem mais soft, ok? Então, de maneira geral é isso. A gente já terminou a nossa modelagem, agora a gente vai partir para o render e não parta para o render antes que pelo menos a sua modelagem esteja minimamente legal, minimamente aceitável, interessante, para que você possa continuar, beleza? Então, muito bom trabalhar até agora. Arte isométrica é sempre muito interessante. Vamos para a próxima. E agora é render. Mete o pau no render. Bora!